Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar o artigo Guardrails on the Creative Process: The Impacts of Decision Rights and Incentives on Creativity. Ele foi publicado na Behavioral Research in Accounting, escrito por Brink, Masters, Reichert e Sardi, em 2024, e é um estudo que investiga como os direitos de decisão e incentivos financeiros afetam a criatividade dentro das organizações. A principal ideia do trabalho é desafiar a visão tradicional de que mais autonomia sempre produz mais criatividade. A gente mostra que em determinados contextos, algumas restrições estruturais elas podem melhorar o desempenho criativo. Grande parte da literatura clássica de criatividade argumenta que a autonomia e liberdade decisória aumentam motivação e inovação. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que muitas organizações inovadoras usam guardrails, ou seja, limites estruturais que ajudam a direcionar o processo criativo. Então, a pergunta que orienta o artigo é: permitir que o indivíduo também selecione sua própria melhor ideia realmente melhora a criatividade? Ou isso pode gerar efeitos cognitivos negativos? A gente percebeu que a literatura anterior analisava autonomia e criatividade, mas praticamente ignorava a interação com incentivos financeiros. E isso é importante porque o efeito da autonomia pode mudar dependendo da forma como o indivíduo é remunerado. Então, a pergunta central do estudo passa a ser como a remoção dos direitos de decisão afeta a criatividade sob remuneração fixa versus remuneração variável. A base teórica usada é o modelo dual da criatividade. Segundo essa abordagem, a criatividade ela envolve dois processos cognitivos distintos: o pensamento divergente, que está ligado à geração de ideias, exploração, variedades, e o pensamento convergente, que envolve avaliação, filtragem e seleção das melhores alternativas. Nossa argumentação é que, quando o indivíduo precisa produzir e avaliar o seu próprio trabalho simultaneamente, o pensamento convergente invade precocemente a fase criativa. Aqui entra o conceito de satisficing, desenvolvido por Herbert Simon. Em tarefas criativas, normalmente não existe um critério totalmente objetivo para identificar a melhor solução. Então, o indivíduo tende a parar quando encontra algo considerado bom o bastante, bom o suficiente. A gente argumenta que esse comportamento ele fica mais intenso quando existe remuneração variável baseada no desempenho. Nesse cenário, o indivíduo começa a avaliar o tempo todo se vale a pena continuar explorando novas ideias ou se já chegou numa ideia boa o bastante. A hipótese central do estudo é que, quando existe a remuneração variável, a ausência de direitos de decisão vai gerar maior criatividade. A lógica é que quando a gente remove a responsabilidade pela seleção, isso reduz a carga cognitiva convergente e permite maior foco no pensamento divergente. Já quando tem sob a remuneração fixa, a gente espera que esse efeito seja muito menor, porque você reduz ali a questão do incentivo. Bom, feita a construção teórica, o artigo parte para o teste empírico, usando um experimento laboratorial com desenho 2x2. O experimento combina duas variáveis independentes. A primeira é a estrutura de compensação. Os participantes eles podiam receber uma remuneração fixa de US$ 25, independentemente do desempenho, ou uma remuneração variável que ia de 5 a US$ 45, dependendo da avaliação de criatividade do trabalho que eles iam fazer. A segunda variável é a presença ou ausência de direitos de decisão sobre a seleção. Na condição com direito, o próprio participante escolhia qual Rebus Puzzle considerava mais criativo. Inclusive, os autores deram 3 minutos extras, especialmente para essa seleção, justamente para evitar que o efeito observado fosse só uma pressão de tempo. Já na condição sem direitos, essa responsabilidade era transferida para um artista profissional externo.
Então, o participante ficava responsável só pela produção das ideias. O destaque em amarelo mostra exatamente a condição central da teoria, sem direito de decisão e com remuneração variável. É essa combinação que a gente espera que produza os níveis mais altos de criatividade. A amostra foi composta por 84 participantes e cada sessão experimental tinha 20 minutos de produção criativa. Um ponto metodológico importante é que os avaliadores da criatividade eram independentes e não conheciam a condição experimental dos participantes. Isso ajudou a reduzir o viés de avaliação e fortalecer a validade interna do estudo. A tarefa experimental consistia na criação de Rebus Puzzles, que são enigmas visuais representando palavras ou expressões. Os participantes tinham 20 minutos para produzir os puzzles e depois disso, um painel independente com 8 avaliadores atribuiu nota de criatividade de 1 a 10, sem conhecer as condições experimentais. O principal resultado confirma a hipótese. O grupo com remuneração variável e sem direitos de decisão produziu significativamente mais puzzles classificados no quartil superior de criatividade. Já sob remuneração fixa, praticamente não houve diferença entre ter ou não autonomia na seleção. Então, a gente mostra que o efeito da autonomia depende diretamente do sistema de incentivos. Nesse slide, a gente analisa a quantidade de soluções realmente únicas, né, produzidas pelos participantes. O grupo com remuneração variável e sem direito de decisão apresentou um aumento expressivo na produção de ideias originais. Interpretamos isso como evidência de maior exploração cognitiva e expansão do pensamento divergente para esse grupo que, né, não tem os direitos e tem ali a remuneração variável. Aqui a gente observa o efeito oposto. O grupo com direitos de decisão e remuneração variável descartou muito mais ideias durante a tarefa. A gente interpreta isso como evidência de autocensura e de convergência prematura. Ou seja, o indivíduo ele passa a atuar como avaliador da própria criatividade ainda durante a geração das ideias. Aqui a gente tem talvez o slide mais forte do artigo em termos de evidência comportamental, porque ele mostra visualmente o momento em que o satisficing acontece. Aqui a gente acompanha a produção acumulada de puzzles altamente criativos ao longo do tempo. O eixo horizontal representa a sequência de submissões de puzzles e o eixo vertical mostra o número acumulado de puzzles de alta criatividade. A gente observa que na linha azul tracejada, ela representa o grupo com direitos de decisão e com remuneração variável. Até aproximadamente o oitavo puzzle, esse grupo cresce normalmente, mas exatamente depois desse ponto, a curva praticamente fica plana. A gente interpreta isso como o ponto de parada prematura. Em média, o oitavo puzzle era justamente aquele que o participante escolhia como sua melhor criação. Depois disso, o esforço criativo praticamente acabava, cessava. Ou seja, assim que o indivíduo encontrava algo considerado bom o suficiente, o mecanismo de satisficing era ativado. Agora, quando a gente compara isso com a linha amarela do grupo sem direito de decisão e com remuneração variável, a gente vê que nesse caso não existe a interrupção abrupta. A produção de criatividade continua, ela cresce continuamente ao longo da tarefa. Isso sugere que remover os direitos de seleção elimina o gatilho psicológico que interrompia prematuramente o pensamento divergente. Então, o participante continua explorando possibilidades novas até o final do tempo disponível. A diferença de criatividade observada entre os grupos acontece porque alguns participantes continuam produzindo por mais tempo, enquanto outros interrompem o esforço cedo demais. Então, esse slide praticamente fecha a lógica causal do artigo de forma muito boa.
Aqui a gente sintetiza o modelo cognitivo proposto pelo artigo. Quando o indivíduo acumula produção e seleção, o foco cognitivo fica dividido entre criar e avaliar, gerando autocensura e interrupções precoces. Sem direitos de decisão, o foco permanece exclusivamente na produção criativa, permitindo divergência irrestrita e desempenho superior. O estudo traz implicações importantes para o controle gerencial e design organizacional. Os resultados sugerem que separar quem cria de quem seleciona pode melhorar a inovação em ambientes com incentivos variáveis. Além disso, a gente mostra que incentivos financeiros não funcionam isoladamente. O desenho organizacional influencia diretamente como o esforço cognitivo será direcionado. Para concluir, a gente mostra que controle e criatividade não são necessariamente opostos. Certas restrições estruturais podem funcionar como guardrails, que protegem o pensamento divergente e evitam a autocensura prematura. Então, nossa principal contribuição é mostrar que criatividade também depende do desenho organizacional e da arquitetura dos direitos de decisão. Essa foi a apresentação. Muito obrigado e até a próxima aula do Alonso.